Olá, nessa aula a gente vai conhecer melhor sobre o quadro Canvas, que é chamado de modelo de negócio. Antigamente o termo modelo de negócio não era muito bem definido, não tinha um consenso realmente o que era um modelo de negócio. Foi aí que surgiu um suíço chamado Alexander Osterwalder. Na sua tese de doutorado ele desenvolveu hoje o que nós chamamos de Canvas. Canvas significa, na sua palavra, quadro. Então, esse quadro ele é responsável por uma revolução enorme da forma como empreendedores e empresas passaram a pensar melhor sobre como funciona o seu negócio, como que a empresa leva para o cliente aquilo que ela está querendo oferecer para o cliente. E é justamente nesse quadro Canvas que a gente vai aprender um pouco melhor nessa aula. Esse quadro ele foi desenvolvido junto com 200 outros consultores espalhados pelo mundo inteiro. O Alexander, ele gerenciava isso daí e nas sugestões que iam chegando, ele foi montando isso que nós chamamos hoje de quadro Canvas. Então vamos aprender um pouquinho sobre esse quadro nessa aula de hoje. Vamos lá? A definição formal de modelo de negócio, segundo o próprio Alexander, o modelo de negócio ele descreve a lógica como uma organização cria, entrega e captura valor. Então veja bem, para você entender o que é um modelo de negócio, você precisa entender claramente o que significa esse conceito. Então vamos lá, de novo, o modelo de negócio ele mostra a lógica como uma empresa cria os seus produtos e serviços, como que ela leva esses produtos e serviços até o seu cliente e como é que ela captura valor para isso daí. E a gente vai aprender isso estudando 9 blocos que contém esse quadro. Na aula de hoje a gente vai dar um panorâmico geral sobre o quadro. Em aulas futuras nós vamos aprender cada bloco desse, como desenvolver cada bloco desse junto ao empresário. O objetivo da aula de hoje é conhecer o quadro Canvas de uma forma geral. Você vai começar a montar o seu quadro Canvas no segmento de cliente. É o primeiro ponto que você vai ter que obter do empresário quem é o seu cliente. Onde que ele mora, o que ele faz, quais os seus gostos, qual o seu gênero, qual a sua idade. Então, por que a gente começa no segmento de cliente? São dois aspectos importantes. Primeiro, o segmento de cliente ele mostra qual é a fatia de mercado que a empresa trabalha. Mostra qual é o nicho de cliente que a empresa escolheu para levar seus produtos e serviços. Existe um ditado que diz que quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Então você tem que escolher para quem realmente a empresa vende, qual é o seu perfil de cliente. Por isso que a gente começa por aí. E o outro aspecto é que todo negócio deve ser desenvolvido a partir da perspectiva do cliente. Por isso que nesse desenho o bonequinho ele olha para o modelo. Então é o bonequinho que é o cliente que ele vai enxergar realmente qual é o modelo de negócio que a empresa tem que leva até ele para resolver um problema dele. Então, primeiro item que você vai fazer para montar o seu quadro Canvas é começar pelo segmento de cliente. O segundo bloco é a oferta de valor. O que é valor? Valor no nosso caso é o benefício. É o que a empresa leva realmente para o cliente. Qual é o problema que a empresa resolve do cliente? Quais os benefícios que esse produto ou serviço é oferecido ao cliente. Então a gente vai, depois que você começou a aprender quem é o cliente, a gente vai entender agora, dentro do quadro, o que a empresa leva para o cliente, o que a empresa oferece para o cliente. É importante entender essa oferta de valor, porque a gente começa a entender qual o diferencial que a empresa tem, se tem ou se não tem, qual o diferencial frente aos seus concorrentes. O que a empresa tem na sua oferta de valor que é melhor do que aquilo que os concorrentes podem oferecer. O próximo bloco são os canais. Os canais é a maneira como a empresa comunica ao seu cliente. Como é que a empresa entrega ao seu cliente. Então, quem é o cliente primeiro, depois você vai conhecer o que a empresa oferece e o terceiro é como que ela leva isso para o cliente. Qual é o tipo de comunicação que ela faz? Qual é o tipo de distribuição que ela faz? Então, como é que ela leva até o cliente aquilo que ela está oferecendo? O terceiro bloco é o relacionamento. Um bom relacionamento da empresa com o cliente vai criar fidelidade. Então, repare no desenho.
o cliente observa quem é o cliente, o que a empresa produz, depois quais os canais que levam esse produto até o cliente, como que o cliente pode chegar até esse produto e qual a estratégia de relacionamento que a empresa tem com o seu cliente. Isso é uma forma de retenção de cliente. Então é importante saber isso daí. O próximo bloco agora é o fluxo de receita. Como é que o cliente paga? Quais as formas de pagamento que o cliente tem para pagar aquilo que ele está consumindo de produto ou serviço? Existem várias maneiras de pagamento. É nesse momento que a gente vai entender como que a empresa oferece ao seu cliente as maneiras de pagamento. O próximo bloco é o recurso-chave. Quais são os ativos que a empresa tem para que ela possa realmente oferecer aquele produto ou serviço? É a parte operacional do negócio. É a forma como a empresa precisa entender o que ela precisa de ter como ativo físico, como máquinas, instalações, equipamento, capital intelectual. O que ela precisa ter realmente para que ela possa produzir aquele produto ou oferecer aquele serviço para o seu cliente. Então repare que o quadro agora está se fechando. Então, recapitulando, nós começamos pelo cliente, conhecendo quem é o cliente da empresa. Depois nós passamos para qual é o produto ou serviço que a empresa oferece ao cliente, qual o canal para que leva esse produto ao cliente e qual é a forma de relacionamento que a empresa tem com esse cliente. Depois nós vimos como que esse cliente paga, quais as maneiras e as formas de pagamento e agora quais os recursos que a empresa precisa de ter para levar, produzir e levar ao cliente aquilo que ela está se propondo. O próximo bloco são as atividades chaves. São as atividades mais importantes que a empresa precisa de fazer para que ela possa oferecer a seu cliente aquilo que ela está se propondo de uma forma constante. Então, o que realmente são as atividades? O que é cada atividade que a empresa faz, que ela não pode deixar de fazer para que ela possa cumprir de forma constante a entrega do produto ou serviço ao cliente. O próximo bloco são os parceiros-chave que a empresa tem. Quais são os parceiros que a empresa precisa de ter para que ela possa produzir e oferecer aquilo que ela tem como propósito ao seu cliente? Quais os parceiros que a empresa precisa se aproximar ou fazer com que esses parceiros se aproximem da empresa? É nesse momento que a gente vai relacionar esses parceiros. O próximo bloco é a estrutura de custo. É nesse momento que a gente vai conhecer, dentro do modelo de negócio, quais os principais custos que têm peso financeiro na empresa. A gente vai começar a levantar aí o que realmente tem que ser levado em consideração dentro dessa estrutura de composição de atividades chaves e parceiros chaves e canais de distribuição. E com isso, então, a gente finaliza esse modelo de negócio do quadro Canvas. Então, recapitulando, a gente começa pelo segmento de cliente, a gente passa para a proposta de valor, a gente passa para o canal de distribuição, depois a gente passa para relacionamento de cliente, depois o bloco de fluxo de caixa, depois o bloco de recursos chaves, atividades chaves, parceria chaves e estrutura de custo. Você sempre vai fazer o quadro Canvas nessa sequência, porque na sequência vai facilitar para você obter as informações da empresa. Bom, o modelo de negócio do quadro Canvas, ele reúne 9 blocos e na realidade eles vão responder a 4 principais perguntas. O que a empresa faz? Para quem que ela faz? Como que ela faz isso? E quanto é que custa tudo isso? Essas 4 principais perguntas é o maior objetivo de montar o quadro Canvas. E como é que essas 4 perguntas ela vai estar espalhada no quadro Canvas? Para quem fazer? Para quem fazer está nesses 3 primeiros blocos. Qual é o cliente? Qual é o segmento de cliente? Qual é o relacionamento com o cliente? E quais os canais que a empresa tem para chegar até o cliente e o cliente chegar até a empresa? Então esses 3 blocos vai responder para quem a empresa faz. Depois a pergunta, o que a empresa faz? Aí está dentro da proposta de valor. O que realmente a empresa oferece para o seu consumidor? Depois nós temos o como. Como
é quais são os parceiros chaves, quais são as atividades chaves, quais são os recursos chaves que a empresa precisa de ter, para que ela possa, dessa forma, como fazer isso. E depois vem a resposta da pergunta quanto, que está relacionado à fonte de receita, como que a empresa vai receber o que ela está vendendo, e a estrutura de custo. Quanto é que custa tudo isso daí? Então repare que legal. Quando a gente começa a montar o quadro Canva, a gente começa a entender o modelo de negócio da empresa respondendo essas perguntas. Para quem que a empresa oferece, para quem que a empresa vende, o que ela vende, como que ela faz para vender tudo isso e quanto é que custa tudo isso daí. Quando você consegue responder essas 4 perguntas, você consegue realmente entender qual é o modelo de negócio da empresa. Eu vou dar 2 exemplos de modelo de negócio já pronto para que você possa entender realmente o objetivo final, qual é a entrega na hora que você monta o quadro Canvas. Vamos pegar esse é da TAM, linha aérea. Então qual o segmento de cliente? Quem são os clientes da TAM? Passageiro de linha aérea. Qual é a oferta de valor? O que a TAM oferece? Viagens, entretenimento e pacote turístico. Então a TAM, além de ter avião, ela tem também uma forma de oferecer entretenimento e pacote turístico. Qual é o canal que existe entre a TAM e o cliente? Dentro dos aeroportos, agência de viagem e no próprio site da TAM. Então esses são os canais onde a empresa consegue chegar até o seu cliente e o cliente consegue chegar até a empresa. Qual é o tipo de relacionamento criado entre a empresa e o cliente? Existe a TAM Fidelidade e existe o teleatendimento. Então esse é o relacionamento que existe. Então se o cliente, no relacionamento com a empresa, ela pode utilizar o TAM Fidelidade ou o teleatendimento. Quais os recursos-chave que a empresa precisa ter? O que realmente ela tem que ter para o seu negócio? Ela tem que ter frota de avião. Sem frota de avião, ela tem que ter marca, o seu nome, ela tem que valorizar esse nome. E ela tem que ter uma equipe bem estruturada e bem treinada. Quais atividades chaves que ela tem? O marketing, porque ela precisa divulgar a sua marca. A operação, toda a operacionalidade de colocar no avião, de tirar toda a logística. E a manutenção de aeronave. Essas são as atividades chaves que a empresa tem. E quais são os seus parceiros? Fábrica de aeronave, porque ela precisa de comprar, e empresas que prestam serviço de logística, de alimentação, de combustível. Esses são os parceiros chaves que a empresa tem. Qual é a fonte de receita da empresa? Através de venda de passagem aérea ou através de venda de outros serviços, no caso, os pacotes turísticos. E qual é a estrutura de custo da empresa? A sua equipe tem um custo considerável, o gasto em marketing e a manutenção e a operacionalidade de tudo aquilo que ocorre na hora que o avião sai do aeroporto até quando o avião chega no aeroporto. Então, quando você olha isso daí, num quadro só, você consegue entender qual é o modelo de negócio da TAM. Vamos pegar uma empresa que poucas pessoas conhecem. Vamos falar sobre a empresa chamada Lulu. Olha só, talvez você não conheça essa empresa, mas eu vou mostrar agora o quadro do modelo de negócio e você vai começar a entender. Quem são os clientes dessa empresa? Leitores ou autores de nicho amador? Opa, então eu começo a entender. Então essa empresa, ela atende a leitores, amadores ou não. O que ela oferece? Qual é a oferta de valor? Amplo catálogo de livro de nicho. E qualquer um pode ser autor. Opa, já comecei a entender o modelo de negócio dela. Ela oferece para autores, pessoas que querem escrever livro. E ela oferece também para os leitores que querem ler esses livros que são escritos através dela. Tá, mas como é que é a forma de receita? A forma de receita é valor por livro, que pode ser digital ou impresso. Então, ela vende o livro para esses leitores. Ah, comecei a entender então melhor. Então tem autores amadores que querem escrever livro, ele vai escrever livro através dessa empresa e essa empresa vai vender esse livro para os leitores. E quais são os recursos chaves? Ela tem que ter uma plataforma, porque você entra na plataforma e você escreve o livro ali. E ela tem que ter uma biblioteca de livro, porque ela vai vender livro impresso para outras pessoas, para leitores. Qual a atividade-chave dela? Logística, que ela tem que entregar, ela tem que ter armazém para guardar esses livros, de tal forma
bem armazenado, que ela possa entregar para os seus leitores que vão comprar. E ela tem que ter também, na atividade-chave, o desenvolvimento e manutenção de tudo isso, principalmente da sua plataforma. Quais são os parceiros-chave dessa empresa? Fabricante de impressora. Por que é fabricante de impressora? Porque os livros precisam ser impressos, tá? Então, esses são os parceiros-chave. E qual é a sua estrutura de custo? Comissão dos autores, então as pessoas que entram na plataforma, que se cadastram, escrevem os seus livros, quando o livro é vendido, ela tem que dar uma comissão para esse autor. A impressão, porque ela precisa, para algumas pessoas que querem comprar o livro impresso, ela vai imprimir. A logística, tem uma estrutura de custo considerável dentro dessa logística. E o desenvolvimento da sua plataforma, melhorar a plataforma, fazer com que a plataforma funcione de uma forma mais eficiente para atender aqueles clientes que querem escrever os seus livros dentro da plataforma. Então repare que mesmo a gente não conhecendo a empresa, no quadro Canva eu consigo entender quem é essa empresa, qual é o modelo de negócio dela. Então, para finalizar essa aula, a gente vai fazer um resumo agora. Você vai começar a montar o seu quadro Canvas pelos segmentos de cliente, conhecendo o cliente. Depois, a proposta de valor, conhecer aquilo que a empresa oferece para o cliente. Depois, os canais que existem entre o cliente e a empresa. E depois, as formas de relacionamento que a empresa tem com o cliente. Depois, fluxo de caixa. Como que o cliente tem de opção para pagamento daquilo que ele está comprando. Depois, os recursos chaves. O que a empresa precisa de ter, que ela não pode deixar de ter para atender ao seu cliente. Depois, quais as atividades que ela precisa atender e fazer para atender o seu cliente. Depois, quais os principais parceiros que ela precisa se aproximar deles ou ele se aproximar da empresa para que ela possa, de forma contínua, atender os clientes. E depois a sua estrutura de custo. O que tem de peso maior de custo dentro desse modelo de negócio? E assim a gente finaliza essa aula, lembrando que cada bloco desse nós vamos ter uma aula específica para que você possa conhecer quais as perguntas que precisam ser feitas para que essas respostas façam a gente montar esse quadro Canvas, ok? Então a gente finaliza a aula aqui agora e o melhor ainda está por vir.